Meus irmãos, saudações de paz. Deus abençoe você de forma especial. Nós estamos aqui para mais uma aula sobre profetas menores, né? E eu tenho certeza que essa aula vai ser muito produtiva e abençoada. Hoje eu quero falar sobre o profeta Oséias, tá bom? Vamos falar hoje sobre o profeta Oséias e vai edificar muito a sua vida, porque o livro de Oséias é um livro muito profundo, né? Eu quero compartilhar isso com você, tá bom? Vamos fazer aquele período de oração para a gente iniciar? Para o que você está fazendo, é momento de oração. Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, eu quero neste momento apresentar ao Pai querido mais uma aula, para que esta aula possa ser produtiva e abençoada, e que possa gerar sabedoria e conhecimento. Meu Deus, como está escrito, que lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa revelar a tua palavra e que o Senhor possa cumprir e confirmar a tua promessa. Nós oramos nesta hora, ó Pai, crendo no poder do Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos lá? Olha, nós dividimos o Antigo Testamento, né? E a gente vem batendo na mesma tecla para você gravar. Em 4 partes importantes. Então, o Antigo Testamento é dividido em 4 partes importantes. A primeira parte nós chamamos de Pentateuco, né? Que é a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Logo depois, nós temos os livros históricos, né? Que conta a história de Israel a partir do momento que Israel entra em Canaã. Depois, nós temos os livros poéticos, né? Livros como Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, né? Então, são os livros poéticos. E logo depois nós temos os livros proféticos. Os livros proféticos são divididos em 2 partes. A primeira parte nós chamamos de profetas maiores. Os profetas maiores são 5 livros: Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel, né? 5 livros nós chamamos de profetas maiores. E aí logo depois nós temos os profetas menores, que são 12 livros, e é sobre eles que a gente vem expondo aqui e nos aprofundando aqui no decorrer dessas aulas. É importante destacar que quando nós chamamos de profetas maiores e profetas menores, nós não estamos falando da importância. Então, não é que os maiores são mais importantes do que os menores, não é isso. Mas nós estamos falando do compêndio que cada um inscreveu, do período que ele profetizou. Os maiores foram profetas que tiveram uma escritura maior e tiveram um ministério mais alongado, enquanto os profetas menores foram profetas que escreveram uma quantidade menor de escritos, porque o seu ministério foi um ministério abreviado, ok? Entendendo isso, nós vamos entrar hoje no profeta Oséias, ok? Então, vamos lá. O autor do livro é aquele que leva o seu nome, né? Você que está acompanhando pela apostila, a página é 27. Então, o autor é Oséias. A data em que ele foi escrito está entre 715 e 710 a.C. E o tema do livro é o julgamento divino e o amor redentor de Deus. Palavras-chave que aparecem no livro de Oséias é pecado, julgamento, amor, né? E o texto áureo ou o texto-chave, o versículo-chave do livro, nós encontramos aqui no capítulo 3 de Oséias, versículo 1, que diz assim: E o Senhor me disse, vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de uvas, né? Então, esse texto nós consideramos o versículo-chave, porque conta a história desse profeta, que Deus está novamente falando com ele, para que ele vá outra vez, né? E ame esta mulher de seu amigo, uma mulher adúltera, né? E que ele a receba de volta e que ele a ame outra vez, assim como Deus faz com os filhos de Israel.
que Deus ama os filhos de Israel, mesmo eles amando ou se prostrando a outros deuses, né? E comendo as oferendas desses deuses, os manjares desses deuses, o Senhor continua amando a Israel. Ou seja, Deus ama o pecador, apesar de odiar o pecado, né? Então, esse texto é um texto áureo, um versículo chave para o nosso estudo nesse momento. A profecia de Oséias foi a última tentativa de Deus em levar Israel a arrepender-se de sua idolatria e iniquidade persistentes, antes que ele entregasse a nação ao seu pleno juízo. O livro foi escrito com o objetivo de revelar que Deus conserva seu amor ao seu povo segundo o concerto e deseja intensamente redimi-lo de sua iniquidade. 2. Que as suas consequências trágicas se seguem quando o povo persiste em desobedecer a Deus e em rejeitar-lhe o amor redentor. A infidelidade da esposa de Oséias é registrada como uma ilustração da infidelidade de Israel. Gomer vai atrás de outros homens, ao passo de Israel corre atrás de outros deuses. Gomer comete prostituição física, Israel prostituição espiritual. Então, só para a gente se posicionar no texto bíblico, né, para que você compreenda aqui o livro de Oséias, nós precisamos voltar aqui no capítulo 1 de Oséias, versículo 1, que diz o seguinte: palavra do Senhor que foi dita a Oséias, filho de Beri, nos dias de Uzias, Jotão e Acás e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. O princípio da palavra do Senhor para Oséias. Disse, pois, o Senhor a Oséias: vai e toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, se desviando do Senhor. E foi-se e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Então, vamos lá para a gente se posicionar aqui. Então, a palavra do Senhor que vem ao profeta Oséias, vem dizendo para Oséias: olha, você vai e você vai tomar a Gomer, e você vai tomar uma mulher da casa da prostituição, filha de prostituição. E Oséias, então, ouvindo o Senhor, ele vai à casa das prostituições e ele toma a Gomer, né, que era uma prostituta. E ele vai se casar com Gomer, né? E Gomer lhe dará filhos. Ora, essa conjectura, esta ilustração demonstra o que Israel tem feito com o Senhor. Então, Gomer é uma tipologia de Israel, que mesmo tendo um relacionamento com Deus, mesmo o Senhor a amando, mesmo o Senhor cuidando de Israel, Israel se prostitui, Israel adultera, Israel vive uma vida promíscua com outros deuses. Ou seja, a prostituição de Gomer era uma prostituição física e a prostituição de Israel era uma prostituição espiritual. Então, Gomer simboliza um Israel que, apesar de se relacionar com Deus, quer também se relacionar com outros deuses. Então, Gomer simboliza um Israel que se desvia do Senhor, da casa de Deus, dos princípios de Deus, para viver um relacionamento com outros deuses, né? Então, o livro é muito sugestivo, até pelo nome de Oséias, que significa salvação, né? Ou seja, salvação ou libertação. Então, Oséias fala de um Deus que quer salvar Israel, mesmo Israel se prostituindo com outros deuses, mesmo Israel se desviando, adorando, idolatrando outros deuses. Deus quer salvar a Israel. Então, esse é o pano de fundo que nós vamos estudar hoje
em Oséias, ok? Vamos lá. Os capítulos 1 ao 3 descrevem o casamento entre Oséias e Gomer, e os nomes dos 3 filhos são sinais proféticos a Israel. Então, Gomer vai ter 3 filhos, e o nome dos 3 filhos são nomes proféticos para Israel. O amor perseverante de Oséias, a sua esposa adúltera, simboliza o amor inabalável de Deus por Israel. Então, quer dizer, o amor de Oséias, que mesmo a sua esposa sendo adúltera, mesmo a sua esposa o traindo, mesmo a sua esposa voltando à casa das prostituições, Oséias continua amando. O amor de Oséias simboliza o amor inabalável de Deus. Então, quer dizer, mesmo com os nossos erros, com os nossos pecados, mesmo quando nós nos desviamos da presença do Senhor, o Senhor continua nos amando, né? Então, o amor de Oséias por Gomer simboliza o amor de Deus por Israel. Então, eu disse para vocês que Gomer vai ter 3 filhos, e os 3 filhos são sinais proféticos para Israel. O primeiro filho de Gomer se chama Jezreel, que quer dizer Deus espalha, Deus espalha. O segundo filho, Lo-Ruama, que quer dizer não compadecida. E o terceiro filho, Lo-Ami, significa não meu povo. Então, olha, é importante que você escreva isso, grave isso. Se você está com a apostila em mãos, que você marque na apostila, se não, escreva. Jezreel, Deus espalha. Lo-Ruama, não compadecida. Lo-Ami, não meu povo, ok? Nós vamos falar sobre isso um pouco mais na frente. Os capítulos 4 ao 14 contêm uma série de profecias que mostram o paralelismo entre a infidelidade de Israel e da esposa de Oséias. Quando Gomer abandona Oséias e vai à procura de outros amantes, está representando o papel de Israel ao desviar-se de Deus. A degradação de Gomer representa a vergonha e o juízo de Israel. Ao resgatar Gomer do mercado de escravos, Oséias demonstra o desejo e a intenção de Deus restaurar Israel no futuro. Então olha, isso aqui é profético, né? Esse livro é um livro realmente muito profundo. Quando Gomer abandona Oséias e vai à procura dos amantes, o simbolismo que a profecia de Oséias traz é a representação do papel de Israel ao se desviar-se de Deus. Quando Israel se desvia, quando Israel abandona a Deus e adora ou idolatra outros deuses, né? Isso é representado pela infidelidade de Gomer. Essa degradação de Gomer representa a vergonha e o juízo que Deus vai trazer sobre Israel. Mas é interessante que quando Oséias, no capítulo 3, resgata Gomer do mercado de escravos, Oséias está demonstrando o desejo de Deus, a intenção de Deus em restaurar Israel no futuro. Ou seja, assim como Oséias estava disposto a pagar um preço por Gomer, a pagar um valor por Gomer, para tê-la de volta para si, isso demonstra a intenção de Deus de redenção, de pagar um preço para trazer de novo a nação, para trazer de novo Israel para si. Deixa eu ver aqui, amor, se a gente consegue... O outro cabo não presta, é só esse aqui. Ligar aqui, sim, tem o botão, que é esse. Qual? Aí, ó. Esse botão. Aí quando você liga esse, ele vai começar a climatizar. Esse aqui liga primeiro. Aí ele vai começar a climatizar, ok? É isso aí. Quer luz? Mas não deixa muito pra cá, senão ela vai gostar. Tá ótimo.
Que luzinha? Tem luzinha também? Tem luzinha aqui, ó. À noite é melhor. Ok. Desculpa aqui, gente. Ligando o ventilador, vocês tá vendo que eu tô suando demais. Vamos lá? Então, quando Oséias vai ao mercado de escravos e ele resgata Gomer, ele compra Gomer de volta, esse texto demonstra a intenção de Deus de restaurar Israel, de redimir Israel. Um Deus que estava disposto a pagar um preço por Israel, né? E esse preço foi pago, o preço do sangue. Quando Deus, no capítulo 3 do Evangelho de João, versículo 16, ele ama o mundo de tal maneira que ele dá o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. É por isso que o livro enfatiza este fato. Por ter Israel desprezado o amor de Deus e sua chamada ao arrependimento, o juízo já não poderá ser adiado. Ou seja, Israel pagaria um preço. Deus deu oportunidades para esse Israel de se arrepender. Mas como eles optaram por não se arrepender, haveria um juízo, haveria uma consequência. O tema do livro, né? Jeroboão morreu em 752 a.C. Ezequias subiu ao trono em 728. Somando alguns anos, o período de tempo sugere aproximadamente 755 a 725 a.C., né? Aí por volta de 30 anos. Embora sejam dados nomes dos reis de Judá com a finalidade de localizar a época, e Judá seja mencionado no livro, a profecia é dirigida ao reino do norte, o reino de Israel. Dirige-se a ele como Efraim, que significa fértil, 37 vezes. Em virtude da poderosa tribo no centro, oriunda do muito abençoado filho de José. Então, vamos lá. Apesar de Oséias também citar Judá, e ele cita Judá algumas vezes, e ele cita, por exemplo, o rei de Judá como uma forma de localizar o tempo, né, de localizar a data, o momento, né, a época. Apesar de Judá ser mencionada, né, Judá é o reino do sul que tem por capital Jerusalém, a profecia de Oséias é focalizada no reino do norte. O reino do norte é o reino de Israel, né, que tem por capital Samaria. Para ser pontual, Oséias vai falar muito, pelo menos 37 vezes, sobre a tribo de Efraim, né, que significa fértil. A tribo de Efraim estava no centro de Israel e ela é oriunda de José, porque Efraim era um dos filhos de José, né? Então, eu me recordo que José teve 2 filhos. Nós não vamos ter tribo com o nome de José, mas nós vamos ter tribos com o nome dos 2 filhos de José, Manassés e Efraim. Manassés significa, ele apagou o meu passado de dor. E Efraim, na terra da minha dor, ou na terra do meu deserto, na terra das minhas angústias, ele me fez crescer e prosperar. É por isso que Efraim fala de fertilidade, de ser fértil, né? Verificamos que, nacionalmente, a monarquia havia sido dividida em 2 reinos. Há aproximadamente 200 anos, os 2 reinos experimentaram períodos muito prósperos, conhecidos como a Era Áurea, né? O Senhor dera a Israel grande expansão até Damasco, sob o reinado de Jeroboão II. Nós falamos sobre isso quando citamos o profeta Amós, alguns dias atrás. Sem dúvida, foi uma dádiva especial da graça de Deus, que queria levá-los ao arrependimento. Se analisarmos tanto o ponto de vista religioso ou moral, Israel havia descido ao ponto mais baixo. Os sacerdotes uniram-se aos salteadores e assassinos nas estradas, Oséias 6:9, despreparados moralmente, ao ponto de sacrificarem crianças e se prostituírem em forma de culto. Olha isto, Israel chegou ao nível mais baixo quando nós falamos da sua religiosidade, da sua espiritualidade. Gente, isso aqui é muito forte. Nós vamos ler isso, eu quero que você marque isso no seu texto bíblico, ok? Eu quero que você
Marque isso no seu texto bíblico. Oséias capítulo 6 e versículo de número 9, que diz o seguinte: como hordas de salteadores que espreitam alguém, assim é a companhia dos sacerdotes que matam no caminho para Siquém. Sim, eles têm praticado abominações. Gente, olha essa comparação. A comparação que o texto faz de sacerdotes com salteadores. Sacerdotes que assaltam, sacerdotes que roubam, sacerdotes que matam. Veja o declínio espiritual e religioso e moral que Israel chegou. Israel chegou ao nível mais baixo da sua espiritualidade. Os sacerdotes se uniram a salteadores, a assassinos de estradas. Ou seja, os sacerdotes chegaram ao nível terrível de matar e de roubar. E eu quero fazer um paradoxo aqui, porque não é muito diferente do que nós vivemos hoje, guardando as suas proporções, porque há muitos sacerdotes hoje que eles matam pessoas espiritualmente e praticam o ministério sacerdotal simplesmente para saltear, para roubar. Por quê? Porque a visão deles não são as pessoas, mas são as coisas. Então, olha o nível espiritual, mas esse nível chegou tão baixo que o texto chega a dizer que eles sacrificavam crianças e se prostituíam em forma de culto. Ou seja, eles estavam cultuando o corpo, cultuando a prostituição, matando crianças. Israel chegou ao nível mais baixo da sua fé. Os profetas Jonas e Amós haviam falado para aquela geração. Amós foi enviado de Judá para condenar Israel em termos fustigantes por sua corrupção moral, indiferença religiosa e por não atender à repreensão. Contudo, o ministério de Amós foi curto e explosivo, enquanto que o de Oséias foi longo e paciente, como de um pastor que implora e derrama lágrimas por um rebanho enlouquecido a caminho da destruição. Então vamos cá. O profeta Amós, ele teve um ministério curto. Nós calculamos 2 anos, porque ele profetiza até o terremoto. O ministério é curto, mas é explosivo. Ou seja, o ministério é curto, mas é sanguíneo. O ministério é curto, mas é confrontativo. Amós vai confrontar o sistema religioso, sacerdotes salteadores, sacerdotes que estão dispostos a matar, sacerdotes que fazem tudo isso por dinheiro, né? Então Amós vai confrontar o sistema. É curto, mas é explosivo. Enquanto o ministério de Oséias, é o ministério mais longo, mais paciente, né? Oséias vai demonstrar, ele vai revelar que diante de toda essa imundícia, Deus continua amando a Israel, né? O ministério de Oséias é o ministério de um pastor paciente, que implora, que derrama lágrimas por um rebanho desviado, enlouquecido, um rebanho que caminha a passos largos para a destruição. Mas Oséias, ele chora por esse povo, ele acredita na restauração desse povo, ele acredita na mudança dessas pessoas. Assim descobrimos o objetivo do livro de Oséias, que é o de registrar a chamada divina final ao arrependimento do indiferente reino do norte, que afunda na desgraça. Com isto, descreve-se o estado abominável da nação, que a semelhança de sua esposa tinha se entregue à prostituição. Fala do amor inextinguível do Senhor,
que derramou lágrimas diante da alienação de Israel e estava pronto a receber o povo de volta para a aliança mediante arrependimento. Então, quer dizer, essa ilustração revelada pelo casamento de Oséias com Gomer também revela o amor verdadeiro, inextinguível, esse amor grandioso que Deus tinha com Israel, esse amor paciente, a esperança de restaurar a aliança, a esperança de receber Israel de volta, a esperança de que Israel se arrependessem dos seus pecados, das suas idolatrias, das suas imundícias. Meu Deus, esse texto é muito forte. Deus havia mandado Oséias tomar como esposa uma mulher que provou depois ser inteiramente infiel e que sofreu em grande medida as consequências de sua conduta. Meu irmão, Deus havia dado ordem para Oséias para se casar com uma mulher, para tirá-la da casa da prostituição, para dar uma nova vida para ela, para amá-la, para dar um nome para ela, para dar respeito para ela. E mesmo assim essa mulher se demonstrou ser infiel, né? O que demonstra como Israel era com Deus. Que a narrativa é histórica, não precisamos duvidar, porque não há motivo para considerar em parábola aquilo que as escrituras narram como fato. Considerando esse fato, vamos notar os nomes dos 3 filhos de Oséias: Jisreel, Loruama e Lohami. Esses foram sinais para o povo, como também foram os filhos de Isaías. O Senhor deu instruções claras ao seu profeta sobre como dar nomes aos seus filhos. Sua intenção, mediante o sentido dos 3 nomes, era a de revelar sua atitude ao seu povo. Então, quer dizer, o nome dos 3 filhos de Gomer revelam 3 ações de Deus a Israel, e esses nomes são proféticos. É Deus que dá ordem para que Oséias dê o nome a esses 3 filhos que demonstravam o julgamento, o juízo e as consequências do pecado de Gomer. Ou seja, os nomes demonstram as consequências que Israel viveria de uma vida longe de uma aliança com Deus. Vamos falar um pouco sobre o autor e depois a gente vai se aprofundar sobre os nomes desses filhos, né? O autor, Oséias significa salvação, libertação, livramento, né? A forma hebraica desse nome é Oshka, pertencente à mesma raiz da palavra Josué, que tem o prefixo Iot, para Iá, ou Senhor, ou Iavé é salvação, ou o Senhor é salvação, né? Sabemos que é filho de Beri e que profetizou para Israel no reino do norte, né? Nos últimos 30 anos antes do cativeiro. Então, nós podemos dizer que Oséias é um profeta, né, anterior ao cativeiro, e que a profecia de Oséias, os escritos de Oséias, é a última tentativa de levar Israel ao arrependimento antes que viessem a consequência dos seus pecados, dos seus erros. Evidentemente, mudou-se para o sul antes do cativeiro, em 722, e foi contemporâneo de Isaías e Miqueias. Então, antes do cativeiro, Oséias se muda para o reino do sul, que é o reino de Judá, né? E ele é contemporâneo de profetas importantes, como Isaías, né? E também como Miqueias. Como Isaías, Oséias foi contemporâneo. Como Isaías, Oséias tinha uma família que foi usada pelo Senhor como sinal para a nação quanto ao futuro julgamento e posterior restauração. Acredita-se que ele tenha sido natural do norte e que por isso conhecia as más condições existentes em Israel. Isto deu um peso especial à sua mensagem. Então, quer dizer, Oséias, apesar de ter se mudado para o sul antes do cativeiro, ele havia nascido no norte, né? E ele conhecia os caminhos do reino do norte. Ele conhecia
os pecados que aquela nação praticava. E isto dá peso à sua mensagem, né? A mensagem que ele entrega é uma mensagem literal e é uma mensagem tomada por testemunho ocular, ok? Casou-se com uma mulher que lhe foi infiel, suas amargas experiências conjugais tornaram-se a trama ao redor da qual o Senhor construiu sua mensagem final ao Reino do Norte. Então, quer dizer, ele se casa com uma mulher infiel, uma mulher da casa das prostituições, e tudo que ele vive no seu ambiente familiar é tomado por Deus como simbolismo sobre tudo aquilo que o Reino do Norte, o Reino de Israel, estava vivendo e praticando. Nada mais se sabe do profeta, a não ser os lances biográficos que ele mesmo revela em seu livro, que Oséias provinha de Israel e não de Judá, e que profetizou a sua nação é evidente. Em suas numerosas referências a Israel e a Efraim, as duas principais designações do Reino do Norte, e a sua referência ao rei de Israel em Samaria, como nosso rei, Oséias 7,5, em sua intensa preocupação com a corrupção espiritual, moral, política e social de Israel, o ministério de Oséias no Reino do Norte seguiu-se logo após ao ministério de Amós, que, embora fosse de Judá, profetizou a Israel. Amós e Oséias são os únicos profetas do Antigo Testamento cujos livros foram dedicados inteiramente ao Reino do Norte, anunciando-lhe a destruição iminente. Então, quer dizer, Oséias, adjunto a Amós, foram os únicos profetas do Antigo Testamento que dedicaram as suas profecias inteiramente ao Reino do Norte. Nós falamos que há uma diferença do ministério deles. Apesar de tratarem da corrupção espiritual, social, moral de Israel, Amós teve um ministério curto e explosivo, confrontativo. Enquanto Oséias teve um ministério mais longo, paciente, como um pastor que chora pelas suas ovelhas, né? Esperando que haja nelas arrependimento, porque elas estão caminhando para a destruição, né? Então, muito forte aqui as colocações sobre Amós, e aí a gente precisa entender a data em que esse livro foi escrito, né? Esse livro foi escrito entre 715 e 710 a.C., aproximadamente, né? Durante os reinados de 4 reis de Judá, Uzias, Ezequias, mais ou menos ali por volta de 767 a 697 a.C., e durante o reinado de Jeroboão II de Israel, 793 a 752, né? Qual era o cenário, o que Israel vivia quando Oséias escreveu esse livro? Quando Oséias iniciou o seu ministério, durante os últimos anos de Jeroboão II, Israel desfrutava de uma temporária prosperidade econômica e de paz política. Então, quer dizer, o primeiro cenário, quando Oséias começa a profetizar, lembrando que Amós também é contemporâneo de Jeroboão II, e Oséias começa a profetizar no final do reinado de Jeroboão II, Israel desfrutava de prosperidade, né? As fronteiras haviam sido alargadas, então prosperidade econômica, era um momento em que Israel crescia, e era um momento que não havia guerras, ou seja, eles viviam uma paz política, né? Logo após a morte de Jeroboão II por volta de 753 a.C., porém a nação começava a deteriorizar-se, caminhavam velozmente à destruição. Então, quer dizer, apesar da prosperidade financeira e da paz política, essa nação espiritualmente, ela estava em declínio espiritual e ela começava a se deteriorar-se, né? E caminhava velozmente para a destruição. Passados 15 anos da morte do rei, 4 de seus sucessores seriam assassinados. Decorridos mais 15 anos, Samaria seria incendiada. E os israelitas deportados para a Síria e posteriormente dispersados entre as nações. Então, olha para vocês verem. Logo após o reinado de Jeroboão II, Israel começou a viver coisas terríveis, né? 15 anos
4 dos sucessores do rei já haviam sido assassinados. Decorridos mais 15 anos, Samaria, que era a capital do Reino do Norte, a capital de Israel, foi incendiada. Os israelitas foram deportados para a Síria, né? Foram tomados para a Síria. E logo depois e posteriormente foram dispensados entre as nações, separados entre as nações. O casamento trágico de Oséias e sua palavra profética harmonizavam com a mensagem de Deus a Israel durante esses anos caóticos, né? Deus ordenou a Oséias que tomasse uma mulher de prostituições, a fim de ilustrar a infidelidade espiritual de Israel. Embora haja os que interpretem o casamento do profeta como alegoria, os eruditos conservadores consideram-no literal. Então, quer dizer, apesar de algumas pessoas, alguns teólogos, alguns estudiosos acharem que o casamento de Oséias é uma alegoria, né? A grande parte da teologia considera o casamento literal, ou seja, esse casamento aconteceu e o casamento de Oséias foi um pano de fundo para Deus mostrar a infidelidade de Israel e as consequências dessa infidelidade. O contexto histórico do ministério de Oséias é situado nos reinados de Jeroboão II de Israel e de 4 reis de Judá, Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, isto é, entre 755 e 715 a.C. As datas revelam que o profeta não somente era um contemporâneo mais jovem de Amós, como também de Isaías e Miqueias. Então, nós situamos pelas datas que Oséias, apesar de mais jovem, ele era contemporâneo do profeta Amós, do profeta Isaías e do profeta Miqueias. O fato de Oséias datar boa parte de seu ministério mediante uma referência a 4 reis em Judá e não aos breves reinados dos últimos 6 reis de Israel, podem indicar ter ele fugido do Reino do Norte a fim de morar na terra de Judá, pouco tempo antes de Samaria ter sido destruída pela Síria em 722 a.C. Ou seja, como ele se localiza através dos reinados do Reino do Sul, do Reino de Judá, e não do Reino do Norte, o Reino de Israel, é provável que pouco antes do cativeiro, que pouco antes de Samaria ter sido invadida e incendiada, que Oséias tenha mudado para o Reino do Sul. Apesar de ter nascido no Reino do Norte, ele muda para o Reino do Sul, né? O livro e as características especiais. 7 aspectos básicos caracterizam o livro de Oséias. Vamos a eles. Primeiro, ocupa o primeiro lugar na seção do Antigo Testamento chamado o livro dos 12, também conhecido como os profetas menores, por causa de sua brevidade em comparação com Isaías, Jeremias e Ezequiel. Então, primeira coisa, o profeta Oséias ocupa o primeiro lugar, né, naquilo que nós chamamos de profetas menores. Nós chamamos de profetas menores, os judeus chamam de o livro dos 12, né, que são os escritos desses profetas. Então, Oséias ocupa o primeiro lugar dessa seção. Oséias, em segundo, Oséias é um dos 2 profetas do Reino do Norte a ter um livro profético no Antigo Testamento. O outro é Jonas. Então, quer dizer, Oséias é um dos profetas do Reino do Norte a ter um livro profético no Antigo Testamento. Então, Oséias, junto com Jonas, são profetas do Reino do Norte que tiveram seus escritos como escritos canônicos. Terceiro, a semelhança de Jeremias e Ezequiel, as experiências pessoais de Oséias ilustram sua mensagem profética, né? Então, quer dizer, assim como Jeremias e Ezequiel, Oséias testemunha. Oséias tem testemunhos pessoais, experiências pessoais que ilustram a mensagem que ele entrega, né? Então ele é testemunha ocular. O que ele entrega é o que ele vive, né? 4. Contém cerca de 150 declarações a respeito dos pecados de Israel, sendo que mais da metade deles relaciona-se à idolatria. Então quer dizer, Oséias
pontua mais de 150 declarações sobre os pecados de Israel, sendo que 50% ou a metade deles se relaciona ao pecado da idolatria. 5. Oséias relembra aos israelitas que o Senhor havia sido longânimo e fiel em seu amor para com eles. Ou seja, o relacionamento de Oséias com Gomer quando Oséias continua amando Gomer, mesmo ela sendo infiel, mostra aos filhos de Israel que por mais que eles são infiéis, Deus continua amando eles, né? Deus continua sendo fiel a eles, né? 6. Não há ordem visível entre as suas profecias. É difícil distinguir onde uma profecia termina e a outra começa, né? Então, quer dizer, ele não distingue isso. Não há uma ordem que diz terminou essa, não. Ele vai simplesmente profetizando. É difícil distinguir aonde termina uma profecia e começa a outra. E por último, a sétima característica, né? Elas acham-se repletas de vívidas figuras de linguagem, muitas das quais tiradas do cenário rural, né? O livro de Oséias ante ao Novo Testamento. Quando eu olho para o livro de Oséias, o que eu encontro do livro de Oséias no Novo Testamento? Diversos versículos de Oséias são citados no Novo Testamento. O Filho de Deus é chamado do Egito, Mateus 2,15. A vitória de Cristo sobre a morte, né? 1 Coríntios 15, 55, Oséias narra isso em Oséias 13,14. Deus deseja a misericórdia e não o sacrifício, Oséias 6,6, Mateus 9,13. Os gentios que não eram o povo de Deus passam a ser seu povo, Oséias 1,6, né? Romanos 9, 25, 26. Ou seja, há muitos textos de Oséias que também são revelados no Novo Testamento. Além dos trechos específicos do Novo Testamento, expande-se ao tema do livro Deus como marido do seu povo, né? E diz que Cristo é o marido de sua noiva redimida, a igreja, né? Oséias enfatiza a mensagem do Novo Testamento a respeito de se conhecer a Deus para se entrar na vida. Juntamente com essa mensagem, Oséias demonstra claramente o relacionamento entre o pecado persistente e o juízo inexorável de Deus, né? Então, quer dizer, além dos textos que nós distinguimos aqui, a mensagem de Oséias tem muito a ver com o Novo Testamento, quando Deus, ele ama tanto a Israel e ele ama tanto o seu povo, que ele dá o seu filho, né? Por amor a este povo, para redimi-los, para resgatá-los, né? E aí aponta muito para Cristo, né? Oséias, ele tem uma relação muito forte quando nós falamos de Jesus. O amor divino por Israel subtende o amor de Cristo pela igreja, né? Então, quer dizer, o amor de Deus, um amor imensurável, né? Por Israel, demonstra o amor de Cristo pela igreja, né? Yahvé é a própria Trindade, ou seja, o Senhor do Antigo Testamento fala sobre o relacionamento de marido e mulher, representando o Senhor e o povo da aliança. O amor no Novo Testamento entre Cristo e a sua igreja é outra expressão daquele amor divino, mesmo para os que estão fora daquela união e daquela aliança. Então, quer dizer, assim como no Antigo Testamento Oséias revela o amor de Deus por Israel, no Novo Testamento Deus revela o amor de Cristo pela igreja. Oséias em relação a Jeremias, assim como Oséias foi para Israel, Jeremias foi para Judá, 140 anos após. Insistiu com o povo implorando o amor de Deus no período em que o povo lançava-se na destruição. Ministraram depois de uma época de prosperidade em toda a nação e seguia de indiferença espiritual e corrupção moral. Expressaram a tristeza de Deus por ser forçado a divorciar-se do seu povo por adultério e a permitir sua destruição por o império do Oriente. Falaram de uma renovada aliança entre o Senhor e o seu povo na futura era messiânica, né? Então, nós vimos aqui
diferenças, semelhanças entre Oséias e Jeremias, né? Que também é considerado o profeta chorão, né? E que também profetizou sobre Israel em um período de prosperidade, né? Então há semelhança sim entre o livro de Oséias e o livro de Jeremias, ok? Acredito que nós destrinchamos o livro de Oséias com vocês neste momento. Eu quero dar alguns versículos para vocês lerem no livro de Oséias, que eu amo muito, inclusive ministro muito sobre eles, que está, por exemplo, em Oséias capítulo 2, versículo 14, que diz assim: portanto, e eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. E ali lhe darei suas vinhas e o vale de Acor por porta de esperança, e ali cantará como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que eu a fiz subir da terra do Egito. Então, esse texto fala muito, né? Porque esse texto fala de um Deus que está levando Gomer para o deserto para poder falar ao seu coração. A etimologia da palavra deserto é o lugar que Deus fala com o homem. 2, o vale de Acor, que é um símbolo daquele Acã de Josué 7. Aquele Acã que quando Deus destruiu a Jericó, quando Israel tomou a Jericó, Deus deu ordem dizendo para que Israel não tomasse para si os despojos, né? A prata, o ouro, as roupas, as túnicas. Mas Acã tomou a túnica, tomou a prata, tomou o ouro e escondeu dentro de casa. E isso gerou uma consequência terrível para Acã. E ele e a sua família foram apedrejados em um vale que se tornou o Vale de Acor. Acor fala de desgraça, fala de problema que não tem solução, né? E Deus está dizendo que o Vale de Acor vai se tornar em porta de esperança. E a palavra para esperança aqui é tikvá, esperança, expectativa, algo desejado, previsto, com muita ansiedade, quer dizer, algo que é gerado pela ansiedade do povo, né? Algo pelo qual alguém espera já há muito tempo, né? Tikvá vem do verbo kavá, que significa esperar por ou olhar esperançosamente numa direção particular. Então, kavá é você olhar para um lugar e dizer, muito em breve algo vai acontecer, né? Seu significado original era esticar, como esticar uma corda, né? E tikvá vai aparecer pelo menos 33 vezes na Bíblia, que fala de uma corda esticada, né? De uma esperança. Então, esse texto é muito bom que vocês gravem, porque ele é muito forte. Outra coisa que é importante vocês gravarem com profundidade é os 3 filhos de Gomer. O primeiro filho, Jezreel, aparece no capítulo 1, versículo 4, e significa Deus dispersa ou Deus espalha. Jezreel era o nome de um lugar onde Jeú matou 70 filhos de Acabe. Como Jeú pôs fim na linhagem de Acabe, então agora Deus fará cessar toda a dinastia de Israel. 2, Lo-Ruama aparece no versículo 6 do capítulo 1. Lo-Ruama, que significa sem misericórdia, indica a retirada da compaixão do Senhor de uma nação rebelde. Quer dizer, não haveria misericórdia, né? O Senhor agiria para trazer juízo sobre Israel. E por último, no versículo 9 do capítulo 1, Lo-Ami, que significa não meu povo, indica o fim do relacionamento. Notar a progressão dos 3 nomes: Jezreel, julgamento ativo; Lo-Ruama, passiva tolerância; e Lo-Ami, acabou o relacionamento. Israel perdeu o relacionamento com Deus, tá bom? Então, é importante que vocês gravem isso, e eu tenho certeza que nossa aula foi produtiva e abençoada. Qualquer dúvida, você vai me chamar no WhatsApp aqui no grupo, ou você vai deixar nos comentários do YouTube e nós vamos responder você, tá bom? Vamos agradecer a Deus?
Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, nós te agradecemos, ó Pai querido, por esta aula produtiva e que ela possa gerar frutos, de que ela possa gerar bênçãos na vida dos teus filhos e que o coração deles se abram para que eles possam, ó Pai querido, navegar, mergulhar em águas profundas. Que o Senhor possa trazer conhecimento, entendimento e sabedoria aos teus filhos. Assim nós oramos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e eu aguardo você para a nossa próxima aula. Fique com Deus, na paz do Senhor.